Estamos hoje com Willy Bergamin, autor de Sino do Campanário, Cela de Papel, Do Útero do Mundo, A Ilha Mágica e, em produção, Contos de Amores Vãos. Vamos falar sobre leis de incentivo, sobre o apoio que o governo do Brasil, federal, municipal e estadual, tem dado aos autores e editores neste país. Willy Bergamin, como é que você vê esses fundos de incentivo federais, estaduais e municipais para facilitar o acesso do autor-editor ao mercado? Lucas, eu acho que para a grande maioria dos escritores no Brasil, se não fosse por esse tipo de incentivo federal, estadual e municipal, seria praticamente impossível começar uma carreira literária. No meu caso, teria sido completamente impossível. Meu primeiro livro, O Sino do Campanário, surgiu através de uma lei de incentivo municipal, né, que eu fui contemplado em 2005, chamado Fundo Pro Cultura, aqui de Caxias do Sul. Hoje mudou de nome, não é mais Fundo Pro Cultura, e sim Financiarte, mas foi o que alavancou a produção desse meu primeiro livro, né? Caso contrário, fica muito difícil o autor chegar com o seu original e apresentar para um editor, alguém que ainda não tem um nome formado, né, um nome no mercado editorial. É difícil o editor apostar nesse cara, assim como é difícil também o editor bancar do seu próprio bolso, né, tirar ali 10, 15, 20 mil reais para bancar uma publicação. Infelizmente não é qualquer autor que tem essa condição, né? Então esse tipo de lei de incentivo proporciona o surgimento de muitos novos autores. Em Caxias do Sul, depois que foi implementado o Fundo Pro Cultura, lá por 2003, se eu não me engano, a produção literária quintuplicou, ou talvez até mais do que isso, né? Eu acho que cresceu talvez até em 10 vezes mais, porque antes não tinha nada disso e as pessoas, infelizmente, não podem pagar suas edições. Então a gente pode dizer que esses fundos, eles, além de oportunizarem o lançamento de obras, eles trazem esses novos talentos, né? Eles dão um ar novo, refrescam o mercado editorial. Né? Exatamente. Claro que no meio disso tudo fica difícil separar o joio do trigo. Mas quanto mais produção literária se tem, mais chance se tem de que surjam coisas boas, né? Claro. No caso do Sino do Campanário, o Sino do Campanário é até hoje o único livro financiado por esse dinheiro público, vamos dizer, municipal, que recebeu reedições. Através de uma lei de incentivo municipal, surgiu um livro que depois continuou tendo vida, né? Como ele foi bem aceito, vendeu bem na Feira do Livro, aquele ano foi o livro mais vendido da Feira do Livro, 2005, foi feito um curta-metragem baseado no conto que dá título ao livro. Como teve toda essa repercussão, o editor decidiu bancar o livro da segunda edição. Então, quer dizer, ele apostou numa ideia que surgiu de uma lei federal, de uma lei municipal. A primeiro momento, dificilmente o editor teria bancado esse livro, mas como ele viu que teve uma receptividade boa, ele decidiu bancar a segunda e já está se encaminhando para a terceira edição. Willy, além dessas leis locais, como por exemplo o Fundo Financiarte, que antes chamava-se Fundo Pro Cultura aqui em Caxias do Sul, você teve algum projeto aprovado em leis de outro âmbito, como federal, por exemplo? Sim, Lucas, eu tenho... o ano passado eu tive um projeto meu para um livro de contos aprovado via Lei Rouanet, né? Que é a lei federal, vamos dizer assim, né? Tem um nome, né? Que é a Lei Rouanet. O problema da Lei Rouanet é que, diferentemente do Fundo Pro Cultura, no Fundo Pro Cultura você ganha o prêmio e o dinheiro cai na conta. Na Lei Federal não acontece assim. Nós temos que, você ganha o prêmio, né, o título, né, de ter sido aprovado na Lei Rouanet, mas você tem que ir nas empresas captar. As empresas que patrocinam o teu projeto através de renúncia fiscal. Em vez de pagar o imposto de renda, eles destinam para o teu projeto cultural. Mas aí, como é um projeto um pouco burocrático, nem todas as empresas aceitam. E as empresas aceitam geralmente projetos de grande visibilidade, como uma feira do livro, por exemplo, uma Expo Inter, uma jornada literária, eventos que têm grande volume de marketing em cima. Então fica mais complicado para quem publica um livro conseguir esse tipo de apoio.
Na verdade, eu estou com esse projeto aprovado desde o ano passado, consegui captar metade da verba, né, com uma empresa aqui local, e me falta ainda o restante, né, que é a outra metade. Estou com alguns contatos, algumas empresas estão namorando e tal, mas não é tão simples como o Financiarte, por exemplo. Como você vê a questão da premiação para o autor-editor valorizar a sua obra dentro do contexto de mercado? Na verdade, eu tenho mais de 30 prêmios recebidos, prêmios literários, né? Alguns mais importantes, né? Como o Prêmio Cataratas, um prêmio na Itália que eu recebi alguns anos atrás, né? O anual literário nosso aqui de Caxias já fui vencedor umas 3 ou 4 vezes, alguns menos importantes, né? Mas eu acho que isso acabou me dando confiança no que eu escrevo, né? Eu acabei sentindo que estava no caminho certo e também algum respaldo no meio literário, né? Quando eu publiquei meu primeiro livro, eu já tinha vencido alguns prêmios, então o meu primeiro livro já foi aguardado com uma certa expectativa devido a esses prêmios, né? Como eu venci vários prêmios, eu acabei sendo convidado para participar de bancas de jurados também, né? Então eu fiz parte durante 3 anos consecutivos da CAS, que é a Comissão de Avaliação e Seleção do Financiarte, do Fundo Pro Cultura, antigo, né? Da LIC Municipal também, eu já fui jurado 2 anos seguidos. Então eu tenho alguma experiência também, né, em concursos como jurado e alguns prêmios também recebidos. Willy, como é que você vê a questão dos eventos para divulgação do trabalho do autor-editor? Lucas, eu diria que hoje em dia, né, no século XXI, isso é fundamental para o escritor. Nós vivemos uma época em que não se pode mais simplesmente ser um escritor encastelado, como eram os escritores românticos do século XVIII e XIX, por exemplo, onde eles somente escreviam e publicavam e não tinham concorrência de internet, não tinham concorrência com televisão, nada disso. Então, era publicar e vender o livro. Hoje em dia, a concorrência é muito grande e o escritor precisa ser multimídia hoje. O escritor precisa ser, além de escritor, um bom palestrante. Ele precisa ministrar oficinas, ele precisa estar em contato com o seu público em escolas, em feiras de livro, em debates, e é o que eu tenho procurado fazer. Eu tenho participado de muitas feiras de livro em toda a região, né? Também no estado, eu posso dizer. Escolas têm adotado os meus livros, e depois eles chamam o autor para a escola, e isso é um trabalho maravilhoso, porque tu tem um retorno imediato com o leitor, né? Okay. Os alunos, no caso, que fazem trabalhos, fazem perguntas, é um retorno muito imediato e muito saudável, tanto para eles, que têm a oportunidade de conversar, né, com o autor, como para o autor também, tendo o retorno do seu leitor. Então, eu acho que é uma tendência, do escritor se tornar também palestrante e conseguir cada vez mais público através disso. Willy, muito obrigado pela sua participação. Esse foi mais um Mundo Literário Digital. Programa Mundo Literário Digital, para você que busca conteúdo.